Boa tarde, moçada. Então tá, a gente começa mais uma aula de calorimetria. Então eu estou fazendo um estudo com o professor e passei calorimetria naquela questão de número 25 da UFSC de 2020, tá? Mas daí terminou, o que a gente viu já dava para resolver a questão, mas eu quero continuar. Principalmente em questões de equilíbrio térmico, né? Mistura de duas substâncias e achar a temperatura de equilíbrio. Essa semana várias alunas me pediram sobre isso, né? A Isadora Silveira, a Isadora Bastiani. A gente só tem aluno chamado de Isadora esse ano. Mas quanta Isadora tem, tá? E o José, tá, o José não é Isadora, mas o José, tá, também pediu. Vários alunos têm dúvida nisso. Mas primeiro a gente vai fazer equilíbrio térmico sem mudança de estado físico. Depois com mudança de estado físico. Então assim, o que é um sistema isolado? Gente, um sistema isolado é aquele sistema que não troca calor, não troca energia com o meio. Eu posso ter um sistema aberto, que daí é a festa da uva. Uhul! Troca tudo, troca matéria, troca energia. Posso ter um sistema fechado, que não troca matéria, mas troca energia. E posso ter um sistema isolado, que não troca matéria e nem troca energia. Tá? Então eu vou ter, dentro de um sistema isolado, dois corpos a diferentes temperaturas. Se eles estão a diferentes temperaturas, vai fluir espontaneamente calor, energia térmica pelo processo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá? Então vamos dar um exemplo que eu tenho café e leite num sistema isolado. Tá? Eu tenho café e leite em um sistema isolado. Olha que lindo, olha, era como o café e o leite. Ele tirava o sono dela e ela deixava o menos amargo. Tá? Eu não gosto de café, não gosto, nunca tomei café. Comer eu já comi um, mas tomar nunca. Quem não entendeu, morra, eu não vou explicar, emenda com aquela das coxas, tá? Então eu vou misturar café e leite. Vamos tirar isso aqui daqui. Vamos misturar café e leite. Eu vou falar que o café está a uma temperatura maior que o leite, tá? Porque para haver passagem de energia térmica pelo processo de calor, eles têm que estar, os dois sistemas, a diferentes temperaturas. E eles estão em um sistema isolado. Só vão trocar energia térmica entre eles. Então o café, que está a uma maior temperatura, vai passar energia térmica para o leite, que está a uma menor temperatura. Claro que isso é uma maneira de representar, não vai pensar que é isso que acontece realmente, né? Mas note, o café perdeu calor e o leite, por sua vez, ganhou esse calor que o café perdeu. Então, para o leite, foi uma reação endotérmica, né? Mais 4 joules. Endo, dentro. Mas se ele ganhou, alguém perdeu. E quem perdeu foi o café. Menos 4 joules. Olha o calor cedido, olha o calor recebido. Se eu somar o calor cedido com o calor recebido, eu vou ter um somatório igual a quanto? Exato. Questão de equilíbrio térmico, eu começo com um somatório de calor igual a zero. Tá? E isso é batata, pois o calor cedido vai ser igual ao calor recebido. Tá? Então, o calor cedido sendo igual ao calor recebido, se eu somar os dois, um vai ser endo, outro vai ser exo, vai dar igual a zero. E essa teoria simples resolve questões que vocês não acham tão simples. Em quase todos os hospitais, a CAF 2018, e algumas residências é comum o uso de chuveiros misturadores de água quente e fria, como na figura abaixo. Suponha que a torneira quente forneça 50 gramas de água por segundo a temperatura de 50 graus Celsius. E a torneira fria forneça 100 gramas de água por segundo a temperatura de 20 graus Celsius. Considere também que não há trocas de calor entre a água e o ambiente. E as águas das duas torneiras se misturam rapidamente. A alternativa correta, que mostra o gráfico da função t da água após a mistura em função do tempo tzinho, é... Então, gente, olha só, se você tem uma base, você já consegue ter uma ideia de qual vai ser a alternativa correta. Por quê? Porque quando alcança o equilíbrio térmico entre as duas águas, na verdade entre a água quente e a água fria, vai haver passagem de calor da água quente para a água fria. O correto, passagem de energia térmica da água quente para a água fria, até alcançar o equilíbrio térmico. Sendo que a temperatura após isso vai ficar constante, já que eu tenho um sistema isolado. Não preciso falar muito para saber qual é o gráfico. Claro, ganhar tempo na CAF é importante. Mas vamos fazer passo a passo. Você vai ver que a partir de agora, quando eu vou trabalhar exercícios de equilíbrio térmico, eu sou muito organizado. Primeiro, dados da água quente. Em um segundo, eu sei que ela fornece essa torneira 50 gramas de água.
E o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Ó, grama, tá legal, continuo trabalhando, eu gosto de olhar o calor específico, a unidade vai falar como eu trabalho, se eu for bem criterioso, eu não erro unidades. A temperatura inicial 50 graus Celsius e eu quero a temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio. Vai haver a passagem de calor, de energia térmica pelo processo de calor da água quente para a água fria. E essa água fria vai receber esse calor e vai chegar à mesma temperatura final. Tá? Então eu sei que o somatório do calor vai ser igual a zero. O calor da água quente mais o calor da água fria vai dar igual a zero. Vamos melhorar? Então vamos anotar os dados. Olha só, aqui eu tenho os dados da água quente. Mas a água quente não variou a temperatura? Variou a temperatura sensível ou latente? Sensível, macete. A água fria também não vai variar a temperatura? Vai! Se variou a temperatura, macete. Olha os dados. Substituo. A temperatura é sempre a final menos inicial, não maior menos menor. Agora para a água fria, olha os dados. Vamos substituir a massa 100, calor específico também 1, final menos inicial. E essa final vai ser a mesma. Então, primeiro, olha, não houve mudança de estado físico, não tem calor latente, é só sensível. Macete para as duas. Agora eu faço a matemática básica, tanto da parte da água quente quanto da água fria. Tenho que a temperatura de equilíbrio é 30 graus Celsius. Fui claro nisso, gente? Tem que ser organizado, beleza? Vamos fazer mais uma, tá? Agora a gente vai fazer uma que caiu na UEM. Muita gente me pediu para fazer. Por quê? Essa questão da UEM envolve um calorímetro que não tem capacidade térmica desprezível. Ou seja, o calorímetro vai entrar no equacionamento. Olha o tamanho desse enunciado. Um calorímetro de capacidade térmica 48 calorias graus Celsius. A partir da hora que ele me deu a capacidade térmica do calorímetro, eu sei que ele vai entrar no equacionamento, tá? Ele continua dizendo, ele continua falando, contém 6,5, vamos passar um pouquinho para cima, 6,5 quilogramas de mercúrio, né? A temperatura da água é de 20 graus Celsius. Coloca-se em seu interior um bloco de liga de alumínio cuja massa é 810 gramas e cuja temperatura é 45 graus Celsius. Note que dentro do calorímetro já estava o mercúrio. E ambos estavam a 20 graus Celsius. Claro, se ambos estão a 20 graus Celsius, eles não trocam calor entre eles. O calorímetro e o mercúrio estão em equilíbrio térmico. A troca de energia térmica pelo processo de calor só ocorre quando os dois estão a temperaturas diferentes. Então eu posso falar que o calorímetro recebeu calor do mercúrio? Não. Se fosse só os dois, iam continuar toda a vida ali, já que eles não iam trocar com o ambiente. Mas olha o que ele diz, que ele coloca no interior uma liga de alumínio cuja massa é 810 gramas e a temperatura é 45 graus Celsius. Foi introduzido um terceiro corpo a uma temperatura maior. Aí sim, vai haver a passagem de energia térmica pelo processo de calor desse corpo de maior temperatura para esse corpo de menor temperatura. Daí ele diz... Assuma que os calores específicos do mercúrio e da liga de alumínio parem respectivamente, olha só, ele foi meio sacana, 0,03 calorias grama Kelvin, calor específico do mercúrio, e calorias grama Kelvin, calor específico do alumínio, 0,2. Ai meu Deus, professor, ele deu calor específico em Kelvin. Não tem problema nenhum. Porque quando você trabalha QMACT, delta, teta é variação de temperatura. E tanto a escala Celsius quanto a escala Kelvin têm a mesma variação. Ambas são centigradas. Quando varia 1 grau Celsius, varia 1 Kelvin. É a mesma coisa. Celololoia problema se aqui estivesse em Fahrenheit. Aí o negócio ia estar ruim. Mas não está. Mas, professor, e se? Sim, mas não está. Mas, professor, e se? Se a minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Não é. Então, aqui é Kelvin. A variação de Celsius e a variação de Kelvin é a mesma coisa. A variação da escala Celsius e a variação da escala absoluta, que é Kelvin, é a mesma coisa. Não preciso me preocupar. Mas olha o tamanho da questão. Então, eu não penso 2 vezes. Eu vou anotar dados. Antes de resolver o item 01, já vou lá e vou anotar os dados. Tá?
Capacidade térmica do calorímetro, ele não é desprezível. Olha só, o calor específico, ele também me dá para o coeficiente de dilatação, mas eu não vou resolver os itens de dilatação aqui. Vamos ficar só em equilíbrio térmico, que é a aula, tá? Que é só o item 32 também. Então vamos lá, item 01. A temperatura de equilíbrio térmico do sistema calorímetro mercúrio mais bloco de liga de alumínio vale 32 graus Celsius? Ele quer o equilíbrio térmico, ele quer a temperatura de equilíbrio. Gente, o somatório de calor é zero, seja organizado. Vamos pegar o calorímetro, ele me deu a capacidade térmica. Lembra, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Ele me deu a capacidade térmica em seno 48. Onde tem MC, eu vou poder colocar 48. A temperatura inicial é 20 e eu procuro a temperatura de equilíbrio. Vamos colocar a minha cabeçona aqui, que daí eu olho in your eyes. A temperatura de equilíbrio ele quer. Mas ele misturou isso com quem? Com mercúrio. Ele me deu que a massa é 6,5 kg, que eu passei para gramas. Eu gosto de falar que o calor específico manda. Tá em grama, coloca um grama aqui também. Temperatura inicial 20, claro, um está dentro do outro, o mercúrio está dentro do calorímetro. Então, ambos têm a mesma temperatura de equilíbrio. Desculpa, a mesma temperatura inicial, mas também vão ter a mesma temperatura de equilíbrio, porque eles vão alcançar o equilíbrio térmico. Beleza? Tudo bem? A temperatura inicial é a mesma, pois ele disse isso no enunciado, e um está dentro do outro em equilíbrio térmico. Tá? Lembra, para haver passagem de calor tem que ter uma diferença de temperatura. Então até aí não vai ter passagem de energia térmica. Quem vai entrar para haver a passagem de energia térmica em forma de calor? Chapolin colorado. Não. O alumínio. A massa dele, 810 gramas. O calor específico, 0,2 caloria grama Kelvin. A temperatura inicial, 45. E a final também estou a procurar. Falem para mim, tanto calorímetro quanto mercúrio e alumínio. Mudaram o estado físico ou mudaram de temperatura? Vão mudar a temperatura. Se muda a temperatura, sensível ou latente? Sensível. Se é sensível, macete ou mole? Macete para o calorímetro, para o mercúrio e para o alumínio. Substitua os valores de maneira organizada. Olha, no lugar de MC eu já coloquei 48, que a capacidade térmica é MC, que é 48. Massa vezes calor específico. A variação de temperatura é a final, que é de equilíbrio, menos a inicial. Ó. Eu vou fazer também para o mercúrio, vou substituir os valores, final menos inicial, a inicial dos dois vai ser a mesma e a final também. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para o alumínio. Vai misturar tudo? Somatório de calor igual a zero. Calor do calorímetro mais o do mercúrio mais do alumínio igual a zero. Agora substitui ali, ó. Macete para o calorímetro. No lugar de MC, Czão. Vamos voltar? Ó. No lugar de MC, que é massa vezes calor específico, a capacidade térmica, tá? Que macete para o mercúrio e que macete para o alumínio. Ó, vamos substituir a capacidade térmica aqui, eu sei que é 48. Temperatura final, já está tudo montado, né, na tela anterior. A massa aqui também, final menos inicial, e aqui também. Matemática básica, gente. O calorímetro é como se fosse uma outra substância ali dentro, somatório de calor igual a zero e acabou, tá? Tá lá, um corpo estendido no chão, substitua os valores, a temperatura de equilíbrio vai ser a mesma e vai ser igual a 30 graus Celsius. Então, o item se faz falso, porque ele disse 32,5 graus Celsius. Fui claro nisso, gente? Beleza? Continuamos, então. Item 2. Desde o instante em que o bloco de liga de alumínio foi incorporado ao sistema calorímetro mais mercúrio, até o instante em que foi atingida a temperatura de equilíbrio térmico, o mercúrio recebeu 1,95 cacau. Ele quer saber a quantidade de calor que o mercúrio recebeu. O mercúrio variou em estado físico ou variou a temperatura? Temperatura. Sensível ou latente? Sensível. Macete ou mole? Exatamente. Olha os dados do mercúrio e eu vou trabalhar macete para ele, ó. Vai dar 1950 cal, que eu dividido por 1000 vai dar 1,95 cacau, né? Então, olha, para transformar para quilocaloria, lembra que quilo é 1000. Isso aqui dividido por 1000 dá 1,95. Se eu multiplicar, vai dar aquilo lá de novo. Realmente, o item se faz verdadeiro. Tudo bem? Olha a próxima.
a utilização do calorímetro permitiu que as trocas de calor ocorressem somente entre o bloco de liga de alumínio e de mercúrio? Não! Também houve passagem de calor para o calorímetro, porque o calorímetro não tem capacidade térmica desprezível. Ele entrou no equacionamento, né? Então, incorreto, o calorímetro também troca calor com o sistema. É falso. Por quê? Se ele dissesse um vaso adiabático com um calorímetro ideal, um calorímetro de capacidade térmica desprezível, aí beleza. Aí só ia haver troca de calor entre o alumínio e o mercúrio, porque o calorímetro não ia entrar no equacionamento. Foi claro? O calorímetro recebeu 480 cal da vizinhança em que se encontrava? Não! Ele recebeu 480 cal não da vizinhança, ele recebeu do alumínio. Porque não há troca de calor com a vizinhança, só houve troca de calor entre o calorímetro, entre o mercúrio e o alumínio. Então, o item se faz falso. E ele ainda, se você fizer o cálculo do Q-macete para o calorímetro, vai dar 480 cal. Mas a teoria está errada. O calorímetro recebe 480 cal não da vizinhança, sim do bloco de alumínio. Tá? É falso. Beleza? Ele não vai trocar, receber 480 da vizinhança, e sim só do bloco de alumínio. Beleza? Continuamos. A temperatura de 20 graus Celsius, o volume do mercúrio era de 500 centímetros cúbicos, e a temperatura de 45 graus Celsius, o volume do bloco da liga de alumínio era de 300 centímetros cúbicos. Gente, não é a nossa aula, mas eu gosto de falar daqui a pouco sobre a massa específica. Né? Ó, ele me deu lá nos enunciados as massas específicas, e no formulário vai estar aqui massa específica é massa sobre volume da substância. Né? Substituindo, corta grama, olha só. A resposta em centímetros cúbicos, né? A resposta em centímetros cúbicos. Vamos tirar o cabeção daqui e colocar aqui, tá? Então, com isso, eu sei que o item, sim, ele é verdadeiro. O item 32, que é de dilatação, que não corresponde a esse conteúdo. Vamos trabalhar dilatação também, mas é um estude e eu queria trabalhar capacidade térmica, e queria trabalhar calor específico, e queria trabalhar calor sensível, e queria trabalhar calor latente e equilíbrio térmico, que é o que a gente está trabalhando agora. Mas ainda falta equilíbrio térmico com mudança de estado físico, que é o próximo vídeo, tá? Foi um imenso prazer dar aula para os senhores. Nós voltamos na próxima aula. Tchau, tchau!